Olá, pessoal. Eu sou a professora Antônia Mota e nessa videoaula falaremos sobre os invertebrados e como eles se reproduzem. Então, vamos lá? O objetivo dessa videoaula é compreender as principais características dos invertebrados, compreender os dois principais tipos de reprodução dos invertebrados, que é a reprodução sexuada e assexuada, identificar exemplos de invertebrados que se reproduzem de forma sexuada e assexuada, diferenciar as características de reprodução, incluindo as vantagens e as desvantagens. Explicar também como ocorre a fecundação interna e externa em diferentes grupos de invertebrados. E reconhecer a importância da reprodução para a manutenção das espécies e adaptação ao ambiente. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre as principais características dos invertebrados, que são um grupo muito diverso de animais. Primeiramente, os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, não têm ossos internos que formem uma espinha dorsal. E essa é uma das principais características desses animais. Outro ponto importante é que eles apresentam uma grande variedade de formas e tamanho. Alguns exemplos são os moluscos, como as ostras e os caracóis, os artrópodes, como os insetos e as aranhas, e também os anelídeos, como as minhocas. Além disso, muitos invertebrados possuem uma estrutura externa que os protegem, chamada de exoesqueleto, como os insetos e crustáceos. E outros têm uma estrutura interna mais flexível. Eles também podem apresentar diferentes tipos de sistema de locomoção, como pata, nadadeiras ou até movimentos musculares simples. Por fim, vale lembrar que os invertebrados apresentam a maior parte da diversidade animal do planeta, sendo essencial para o ecossistema, participando de cadeias alimentares e ajudando na decomposição da matéria orgânica. Então, falando agora sobre os tipos de reprodução dos invertebrados, existem dois tipos, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, envolve a união de gametas, que são os óvulos e espermatozoides, e isso resulta em descendentes geneticamente diferentes dos pais. E promove também a variabilidade genética essencial para adaptação e evolução. Alguns exemplos de invertebrados de reprodução sexuada são as minhocas, os insetos, os moluscos. E falando sobre as vantagens, tem maior variabilidade genética na população e aumenta a capacidade também de adaptação e evolução frente às mudanças ambientais. As desvantagens nesse tipo de reprodução é que o processo é mais lento, pois depende de encontros dos gametas, o parceiro e maior gasto energético. Já na reprodução assexuada, não envolve a união de gametas. Os indivíduos se envolvem a partir de um único organismo, geralmente por brotamento, fragmentação ou patogênese, e permite rápida multiplicação em ambientes estáveis. E alguns exemplos de invertebrados com reprodução assexuada são os poríferos, os quinidários e platelmintos. As vantagens é que o processo é rápido e eficiente, permitindo aumento rápido da população e menos gasto energético. As desvantagens são a baixa variabilidade genética, o que pode dificultar na adaptação às mudanças ambientais e maior risco de extinção. Então, falando sobre os tipos de fecundação,
dos invertebrados existem dois tipos: a fecundação interna e a fecundação externa. Na fecundação interna, os gametas se unem dentro do corpo da fêmea e isso gera mais proteção ao embrião e é comum em ambientes terrestres. Exemplos de fecundação interna são os insetos, os caracóis e as aranhas. Já na fecundação externa, acontecem na água. Os gametas são liberados no ambiente e esse encontro ocorre fora do corpo. Tem uma alta produção de gametas e exemplo desse tipo de fecundação acontece nas algas vivas, estrelas do mar e mexilhões. Então, pessoal, vamos revisar o que aprendemos na videoaula? O que diferencia a reprodução sexuada da assexuada? Qual o tipo de reprodução garante maior variabilidade genética? Quem lembra de um exemplo de animal que se reproduz por brotamento? Bem, pessoal, encerramos nossa videoaula de hoje falando sobre a reprodução dos invertebrados. Vimos também que a reprodução sexuada e assexuada são estratégias importantes para garantir a sobrevivência das espécies. Até mais!